Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando esse vídeo para compartilhar sobre um assunto polêmico, um assunto bem interessante que tem sido bastante discutido aí nas redes sociais sobre a questão da psicanálise. Qual assunto seria esse? A psicanálise ela tem sido bastante criticada por algumas linhas que divergem da metodologia, da abordagem, e tem sido colocada a psicanálise como uma pseudociência por parte de alguns teóricos que apenas veem a linha metodológica que, segundo eles, é a única que dá explicação para a questão do comportamento humano, rejeitando a psicanálise como um método não confiável, como um método que não tem necessidade de existir na prática clínica. É claro que eu até entendo que existe muito charlatanismo dentro dessas questões aí da psicanálise por muitos, né, que se dizem psicanalista, mas se utilizam da psicanálise como um pretexto. Até no campo religioso muitos aderem à psicanálise em aconselhamentos pastorais, etc. Não que, de certa forma, uns não utilizem dela de forma adequada, mas muitos acabam aí usando como pretexto e se beneficiando de títulos, né, que não condiz, né, com a prática de fato. A grande questão, eu estava analisando esse livro aqui, que é o volume 11 das obras de Freud. Freud escreveu 23 volumes, 23 tratados, né, sobre a psicanálise, descrevendo ela como de fato é, como ela funciona, né, como ela surgiu e os propósitos, né, e os objetivos dela. E interessante que esses críticos, né, fazem uma dualidade da psicanálise, como a psicanálise apenas se concentra numa questão psicológica, rejeitando as questões fisiológicas, né, patológicas. E aqui, na página 229, Freud, que é autor desses textos, dessas narrativas, ele descreve algo que já na época dele alguns criticavam, questionavam, né? O pessoal mais assim ligado à medicina, a psiquiatras, neurologistas, e deixando claro que Freud era um médico. Freud ele era, né, um neurologista especializado em psiquiatria, e basicamente Freud argumentou, né, sobre algumas questões que estavam na época sendo levantadas contra a psicanálise, esse tipo de crítica que existe hoje, né, infelizmente ainda. A psicanálise ela revolucionou, né, o campo clínico, e muitos infelizmente ainda não reconhecem isso porque não querem largar o osso, vamos dizer assim, das suas abordagens, das suas metodologias, e querem de alguma forma às vezes enriquecer, né, ficarem ricos, né, com as suas metodologias apenas. E lendo aqui, eu quero ler esse texto aqui com vocês, e depois vocês podem conferir isso aqui no volume 11, né, da obra de Freud, lá no capítulo, na página 229, onde ele diz assim, ó: senhores, a psicanálise é justamente acusada de apresentar teorias puramente psicológicas para problemas patológicos. A ênfase que ela coloca no papel patogênico da sexualidade, que, afinal, não é certamente um fator exclusivamente psíquico, deveria por si própria defendê-la contra a acusação. Os psicanalistas
nunca se esquece de que o psíquico se baseia no orgânico, conquanto seu trabalho só os possa conduzir até essa base e não além. A psicanálise está, portanto, pronta a admitir e mesmo a postular que nem todas as perturbações da visão devem ser psicogênicas, como as que são provocadas pela repressão da escotofilia erótica. O que Freud quis dizer com isso? Eu acabei de comentar que havia as críticas, como hoje há as críticas contra a psicanálise. Freud está deixando claro que não existe uma dualidade. Freud, inclusive, era monista, materialista. Ele não fazia distinção de mente e cérebro, de mente e corpo. Freud entendia que está intrinsecamente ligado uma coisa com a outra, só que há questões que, de certa forma, em relação aos desejos, as questões mentais, de certa forma, têm influências sobre o corpo, assim como o corpo tem influências sobre adoecimentos mentais. Tudo tem o seu contexto, tudo tem a sua aplicação necessária. Então Freud aqui ele descreve um assunto bem interessante. Eu já estou aqui no minuto 6. Então Freud, nesse trecho, ele está defendendo a psicanálise contra a crítica de que ela trata apenas de aspectos psicológicos dos distúrbios, patológicos. Ele afirma que a psicanálise reconhece que o psíquico está profundamente ligado ao somático, ou seja, ao corpo, mesmo que seu foco de estudo seja o lado psíquico. Então, aqui estão então os principais pontos que Freud está destacando, que é a integração entre a mente e o corpo. Freud diz que os psicanalistas não ignoram o corpo, mesmo estudando o lado mental dos problemas. Eles reconhecem que o corpo e a mente estão interligados. A sexualidade, por exemplo, é vista como um fator patogênico que não é exclusivamente psíquico. Então, a origem psicogênica dos desejos, ele sugere que muitos distúrbios do desejo têm origem na psique. Então, no caso ali, um exemplo que ele dá é a escopofilia erótica, que seria o prazer em olhar, que parece surgir de perturbações na vida do desejo e não apenas de fatores fisiológicos. Então, essas funções corporais, como objeto de desejo, Freud ele observa que quando os órgãos com funções fisiológicas específicas, como nutrição ou respiração, elas se tornam objeto de desejo. Isso indica que há uma alteração psíquica interferindo em seu uso normal. Ou seja, o desejo sexual ele pode se manifestar em órgãos que normalmente não têm essa função, revelando uma perturbação psíquica. Em resumo, Freud está dizendo que a psicanálise não ignora o corpo, mas entende que muitos sintomas patológicos têm raízes profundas na mente. Então, só para deixar claro isso, para contextualizar essa questão, para aqueles que não leem, não estudam as obras de Freud, está aqui. Freud já falou sobre isso aqui. Infelizmente, muitos teóricos acabam falando sem conhecimento.
criticam, né, sem conhecer as obras de Freud, nunca estudaram Freud, nunca se aprofundaram em Freud, ler algumas coisas superficiais por cima, ouviram falar de algumas coisas e sair por aí distorcendo, né, de forma equivocada os estudos da psicanálise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa seu like, né, acompanhe os vídeos aí, que volta e meia eu sempre estou publicando. Espero que isso tenha contribuído, né, para tirar às vezes algum desânimo, né, às vezes alguma confusão, né, por ter ouvido falar de forma errônea e crítica da psicanálise, e que isso possa agregar, né, conhecimento sobre a tua vida, certo? Até a próxima, tchau.